bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, eu sou o Jordan Freitas Faria, sou da turma 3 Humanidades, do Maria Ortiz, estudante, e eu vou dizer sobre a herança das escravaturas na biotecnologia. No caso, o que a escravatura trouxe de privilégios para a biotecnologia. Primeiro vamos falar sobre o que é ética, para explicar, porque teve um preço bem grande e bem antiético. Primeiro vou explicar o que é ética. A ética nada mais nada menos que é um conjunto de leis morais da sociedade, aquilo que determina o que é certo, o que é errado. Como, por exemplo, as leis. Você roubar, você vai se sentir mal, porque isso é errado. Mas por que é errado? Porque você tem leis, você tem uma ética. Você tem que seguir uma ética, você tem que viver em sociedade. Somos animais sociáveis, o ser humano. Por mais que sejamos evoluídos, civilizados, nós somos animais ainda assim. Nós temos uma grande história até aqui. Bom, eu vou começar a falar sobre um médico, um cara ginecologista, que ele, no caso, ele foi o pai da ginecologia, que o nome dele era James Myron Simons, que ele basicamente ele é conhecido como um pioneiro da ginecologia moderna, e ele é muito aclamado. Nossa, aquele cara é muito inteligente, ele fez isso. Só que de fato ele teve um grande avanço para a tecnologia, um grande avanço para a ginecologia. Ele criou vários procedimentos modernos e ajudou muito na biotecnologia atualmente, mas teve um preço muito grande. Por quê? Porque ele fazia o seguinte: ele chamava as mulheres, ele pegava as mulheres assim, pegava mulheres negras, escravas, que naquela época os negros eram considerados animais. Praticamente nem animais eles eram, porque eles não tinham valor nenhum. Eles eram vistos como só um bicho. E o que ele fazia? Ele fazia cirurgias, ele fazia modificações, e ele fazia tudo sem anestesia, sem consentimento, sem nada. Tipo, como se o cara, sabe, quer dizer, o cara não, né? A mulher. A mulher não tivesse valor algum, ela não tem um coração, ela não sente, ela não tem um ouvido para escutar música, ela não tem um corpo para dançar, ela não tem consentimento. E alguns desses casos foram a Nadia, a Beth e a Lucy. Ou seja, essas são as três mais famosas. Mas convenhamos, com certeza teve mais que essas três. Teve mais mulheres. E isso que a gente não sabe, não dá pra ter certeza, porque isso foi muito tempo atrás. Foi lá pro 1800. Perdão. Mas imagina quantas mulheres sofreram na mão desse cara. Porque por mais que ele estava fazendo isso pelo bem da sociedade, ele ainda assim foi muito cruel fazendo essas mulheres sofrerem dessa forma. E, só pra ter noção, ele também fazia procedimentos em crianças. A gente percebe como é que a mente doentia do homem branco naquela época. E da mulher branca também. Continuando, também tinha casos onde pegavam os homens não, as pessoas negras, tipo assim, a pessoa morria, ia no cemitério e pegava o corpo da pessoa para estudar. E isso sem falar com a família. Ou seja, imagina você tá lá de boa, nossa. Não é de boa. Perdão. Aí você vai lá, você vai visitar um cara, o seu irmão. Seu irmão, ele morreu. Felizmente, morreu, bateu as botas. Aí você vai visitar ele. E você chega lá e o túmulo dele tá aberto. Tá aberto assim, a terra pra todo lado. E o corpo do seu irmão sumiu. Pesado. Porque aí você fica perguntando, o que aconteceu com meu irmão? Aí você pensa assim, ele podia pensar assim, se você fosse mais, vamos dizer assim, criativo, você podia, ele virou um morto-vivo. Não, ele não foi um morto-vivo, ele só foi levado por cientistas, sem seu consentimento, você não sabia. Porque você não tem... Porque o seu irmão não tinha valor pra eles e você muito menos. E também tem, usando esses estudos de anatomia, além de, claro, de que às vezes pegava até escravos vivos, sem, e olha que sem anestesia, vale lembrar.
Então era uma coisa bem cruel. E também pegavam os ossos assim, por exemplo, do crânio, e comparavam. Porque eles olhavam assim, ó, o crânio do negro, ele era, vamos dizer assim, desse tamanho. Agora o crânio do branco era desse tamanho. Aí você fala assim, esse aqui é maior, então ele logo é mais inteligente, porque ele é mais desenvolvido, grande, pá. E com isso foi criado o racismo científico, que é basicamente a justificativa dos brancos serem superiores. Uma justificativa dos brancos superiores. Vale lembrar que isso é na sociedade moderna. Ou seja, nós estamos passando da nossa época de selvageria. Passamos da época de selvageria, mas continuamos tratando outros humanos como se fosse nada. Cruel, mano. E bom, o que eu que estudei, que eu pesquisei, pá, eu entendi tudo. É muito simples. O ser humano é extremamente cruel. Ele não vai ligar se ele passar por barreiras éticas. E também, os médicos, eles são aqui nem uma ponte. A ponte tá aqui, ó. Essa aqui é uma pessoa, é um médico de verdade. E esse aqui é um monstro da pior espécie. No meio tá a ética. Se você for por esse lado, você tiver uma boa ética, se a ética for por esse lado, você vai ter um caráter muito grande. Mas se a ética for por esse lado, você vai ser que nem um James Marion Maine, no caso, Semis da vida. Você tem que escolher. É que nem Kant dizia. Você sabe o que é certo. Você tem que seguir a ética do dever. Fazer aquilo que é certo, porque é certo. Simples assim. E aí? O que você vai seguir para fazer na sua vida? Você vai ser um monstro? Ou você vai ser uma pessoa minimamente civilizada, inteligente e empática e reconhecer que os seres humanos, que qualquer ser humano, não importa a cor, não importa gênero, não importa classe, não importa nada. Qualquer ser humano tem um direito de vida, tem um direito da dignidade e tem o direito de ser feliz. Bom, é isso. Eu apenas quero deixar claro que isso me deixou bem tocado, porque é cruel, porque é um tema que não é muito abordado, e eu gostaria de abordar isso porque é uma forma de protesto. Porque a herança africana é muito esquecível. Esquecida, quer dizer? Não esquecível, é esquecida. Pelo simples fato de um eurocentrismo. Que a gente olha para a Europa porque um centro do mundo, sendo que a África foi o berço da humanidade. Bom, era isso. Obrigado por assistir.